Bom dia, amadas irmãs, amados irmãos, amigos que nos visitam. Vamos dar continuidade à nossa exposição, na carta aos Efésios. Estamos aí na 15ª parte da exposição de Efésios. Chegamos no capítulo 30, capítulo 30, não tem capítulo 30 em Efésios, viu, irmãos? Capítulo 4, ainda, capítulo 4, do versículo 30 em diante até o início do capítulo 5, até o versículo 2 do capítulo 5. Então, Efésios de 4:30 a 5, versículo 2. Vamos fazer a leitura da palavra? E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Oremos. Ó Deus Todo-Poderoso, Deus Santo, quem pode, Senhor, entender os mistérios da Tua Palavra, a grandeza da Tua Palavra, se não for através do Teu Santo Espírito, abrindo o nosso entendimento, abrindo os olhos do nosso coração, para podermos ver aqui as belezas de Cristo na Tua Palavra. E então nós Te pedimos, Senhor, que o Teu Espírito Santo nos conduza em tudo, pois sem Ele nada podemos, Pai. Ajude os meus amados irmãos aqui presentes, Senhor, a terem ouvidos de ouvir o que o Espírito diz à igreja. Que não seja recebida como palavra de homem, porque quem é o homem, Pai? Mas que seja recebida como palavra de Deus, que ela assim gere frutos que permaneçam para a Tua glória. E a mim, Senhor, eu Te peço, ó Deus, livra-me da soberba, que ela não me domine, e então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, Senhor, rocha minha e Redentor meu. Eu Te peço isso, em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. O andar digno do crente em comparação com a velha natureza. Terceira parte desse item, Nós já vimos o andar digno do crente na igreja, Efésios 4, de 1 a 6, depois na sequência, o andar digno do crente com o ministério local, 4, 7 a 16, e agora estamos aí nesse terceiro ponto, o andar digno do crente em comparação com a velha natureza. Essa terceira parte, que vai do versículo 30 até o capítulo 5, versículo 2, nós vamos ver o andar digno do crente em relação ainda, em comparação com a velha natureza, mas sendo agora o aspecto que Paulo fala sobre ser imitação de Cristo. Ele coloca Cristo aqui como modelo daquele que anda dignamente. Então nós vimos nas exposições anteriores que nesse andar digno do crente, que Paulo mostra 4 pecados mais frequentes que prejudicam a unidade na igreja local, na igreja especificamente. Paulo diz ali no contexto de Éfeso, mas eu acredito que esses 4 pecados são bastante frequentes também no nosso tempo, até porque temos a mesma natureza caída, e é algo nocivo à vida da igreja e também ao crescimento pessoal da pessoa que está nele. Então ele fala de 4 pecados, ele diz ali do versículo 25 em diante, ele fala do pecado da mentira ou da deslealdade, ele fala em segundo lugar o pecado da ira descontrolada, porque existe uma ira que pode ser dominada até o limite do pecado, Em terceiro lugar, ele fala do furto ao necessitado, ele fala o furto ali no sentido de, roubar coisas, pertences de outra pessoa. É lógico que o roubo, por assim dizer, ele é pecado, mas aqui ele faz um paralelo com auxílio aos necessitados no fim do versículo, Então é algo muito mais do que simplesmente roubar coisas de alguém, mas é deixar de servir ao necessitado. Você está furtando do necessitado. Isso também é pecado.
E por último, Paulo fala sobre a palavra torpe, o pecado da palavra torpe, ou aquela que não traz edificação, fazendo um paralelo também com a palavra que transmite graça e edificação aos que ouvem, não é? Então, esses 4 pecados que prejudicam a vida da igreja. Paulo declara também, já vimos isso aí também na última exposição, que o crente, se o crente pratica esses e outros pecados, o Espírito Santo se entristece. É isso que nós vamos ver novamente aqui no versículo 30. O Espírito Santo se entristece. Paulo dá ao Espírito Santo, ele confere a ele sentimentos humanos. Por quê? Porque o Espírito Santo é uma pessoa. Ele não é uma força como outras religiões entendem. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Então, Paulo atribui sentimentos. É óbvio, como Deus, o Espírito Santo não é aquele que faz biquinho porque está sendo maltratado e ele fica triste. Ele diz ali, a tristeza santa do Espírito produz naquele que tem o Espírito a mesma tristeza. Se de um lado o Espírito intercede por nós, nas nossas fraquezas, e o Espírito convence o nosso coração de que somos filhos de Deus, e então nós clamamos Abba Pai, quando ele se entristece, ele também por assim dizer, ele nos incomoda a ponto de nós entendermos que nós estamos vivendo em desconformidade com a vontade de Deus, graças a Deus pelo Espírito em nós. E vamos falar mais um pouco sobre isso hoje, produzindo arrependimento, incomodando o crente, quando o crente é crente de verdade, é lógico, porque se ele não é crente, ele não tem o Espírito. Então, se o crente é um crente legítimo, o Espírito o incomoda, produz arrependimento, para que ele abandone os seus pecados. A ênfase de Paulo nesse final, aqui do final do capítulo 4 e capítulo 5, ele está falando sobre a vida de santidade. A justificação, ou seja, a salvação sem santificação, é uma mentira. Não há como nós expressarmos ou termos garantia de salvação se eu continuo em pecado, se não há uma transformação de vida, se não há uma santificação. Então, aprendemos que é impossível um crente legítimo pecar, seja por palavras ou por ações, de qualquer forma, é impossível um crente legítimo pecar, sem que seu homem interior não sinta nada. Nenhum cristão legítimo peca confortavelmente. Não estou dizendo que crente não peca, crente peca. Infelizmente nós estamos ainda passíveis, existe dentro de nós ainda a natureza caída, por isso uma guerra, como diz Gálatas, é uma guerra entre carne e espírito, por isso às vezes a gente ainda peca, mas quando nós pecamos, o Espírito Santo nos aborrece, ele nos incomoda, a ponto de levar-nos ao arrependimento, a voltarmos e consertarmos o erro que cometemos, e graças a Deus por isso, queridos, Então vamos lá. Hoje, continuando nessa mesma batida de Paulo, nós vamos ver aqui, nesse contraste entre a nova vida e a velha vida do eleito, nós veremos que todo o processo de santidade converge em uma expressão do caráter de Cristo no eleito. Nós estamos vendo aqui nada mais, nada menos do que aquilo que nós estudamos meio que exaustivamente, nas nossas EBDs, quando falamos da imagem de Deus no homem. Lembram-se, a Imago Dei, os 4 momentos da imagem de Deus no homem. A imagem de Deus original, quando Deus formou Adão, ele tinha a imagem de Deus perfeita nele, na origem. Mas com a queda, a imagem de Deus foi desfigurada. Lembram-se, imagem desfigurada. Em Cristo, com a redenção, nós temos agora a imagem santificada, a imagem transformada, a imagem de Deus restaurada, e quando Cristo voltar, nós teremos a imagem de Deus em nós aperfeiçoada, e aí então, nunca mais nós pecaremos na eternidade. Glória a Deus, 4 momentos da imagem de Deus, da Imago Dei, ok? Vamos lá. Então, com a intenção de não entristecer o Espírito Santo, voltando no versículo 30 aí, versículo 30, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fossem selados para o dia da redenção. Paulo está querendo dizer o seguinte: vocês têm que viver uma vida, vocês têm que conhecer a vontade de Deus, porque fazendo a vontade de Deus, vocês não vão entristecer o Espírito Santo,
porque o Espírito Santo está em vocês, está guiando vocês. Ele é a única garantia, ele é o selo. Aqui diz, no qual fostes selados. O Espírito Santo é a única garantia de que nós chegaremos nos céus, na glória. Sem ele, nós não chegaremos por esforço próprio, por obras humanas, não chegaremos, somente pela condução do Espírito Santo até a redenção final. Então, o que quer dizer isso? Nós precisamos dele desesperadamente. Então, se eu preciso de alguma coisa desesperadamente, e ele é a única garantia, o único selo que eu tenho de garantia, de que eu serei salvo, de que eu fui salvo, estou sendo salvo agora, e serei salvo, qual é a garantia? O Espírito Santo em mim, só ele pode fazer essa obra miraculosa, maravilhosa em minha vida, em sua vida, e eu preciso dele. Então, se eu preciso dele, eu vou fazer de tudo para não entristecê-lo, mas, de vez em quando, eu ainda vou entristecê-lo. Então, ele diz assim: não entristeçais o Espírito Santo, no qual foram selados, e que está conduzindo você, dia após dia, até a redenção. Mas peraí, eu não fui redimido por Cristo? Foi redimido, você foi salvo da condenação do pecado, e está sendo salvo da influência do pecado, do poder do pecado, e você será salvo no fim das contas, redimido, plenamente redimido, com a ausência do pecado. Seremos salvos da presença do pecado em nós, já não tem mais pecado em nós. Agora, no fim das contas, só vai aparecer Cristo, não tem mais Adão e Cristo dentro de mim. Por enquanto tem essa guerra aqui, Cristo e Adão, a carne e o Espírito, mas um dia terá só Cristo. Seremos semelhantes a ele, como eu o vejo, então eu serei, como diz Paulo, capítulo 13 de 1 Coríntios. Então, não entristeçais o Espírito, ele está falando aqui a importância de nós mantermos coração, mente e nossas ações puras. O versículo 31 e 32, Paulo faz um contraste aqui, mais uma vez, ele está colocando alguns pecados aqui, em contraste com algumas virtudes que ele recomenda aqui para sermos santos, versículos 31 e 32, longe de vós toda amargura e cólera, ira, gritaria e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Alguns comentaristas dizem assim, a malícia que gera tudo isso aqui, a malícia gera amargura de alma, cólera é uma ira desenfreada, é a própria ira, e conduz a uma ação, qual a ação é gritaria, como Calvino comenta que essa gritaria, ele diz que é como se fossem palavras ofensivas, disputas ruidosas e escandalosas, bate-boca desenfreado. Quem não tem domínio sobre si, cadê o Espírito que dá domínio próprio? Então ele diz assim, esse tipo de cólera e de irritação que leva à gritaria e até mesmo a blasfêmias. Blasfêmias, ela é uma palavra, é maldizer alguém, e especialmente aquilo que é sagrado. Blasfêmia é maldizer ou falar mal de alguma coisa sagrada, não só de uma pessoa. Você pode blasfemar contra um homem, é a mesma coisa que falar mal. O original grego é falar mal, mas especialmente blasfêmia está focado em coisas santas. Fala mal daquilo que é santo, daquilo que é daquilo que é santo. Então Paulo diz que esse tipo de coisa não tem mais que estar no meio de vocês, mas, ou seja, antes, versículo 32, sede uns para, substitui o versículo 31 pelo versículo 32, antes, sede uns para com os outros, benignos. Aqui o que puxa a fila é a benignidade. Lá no versículo 31, o que na verdade dá o tom, por assim dizer, é a malícia, porque ela vem de dentro da mente, do coração. Malícia é maus pensamentos, é más intenções que geram o pecado da ira, da gritaria e tudo isso. Agora, a benignidade, por outro lado, gera sermos compassivos, perdoadores, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Ou seja, ele está falando assim, se o Espírito Santo está em você, vocês têm que ser como Deus, o seu Deus, que te perdoou de coisas tão
terríveis que você cometeu, você também, sendo filho desse Deus, que tem o Espírito do seu Pai, Deus, e sendo santo como Ele é santo, você também vai perdoar. Você também vai perdoar. Irmãos, ele está colocando aqui a vida cristã em um nível elevadíssimo, irmão. Ninguém consegue viver essa vida cristã empurrando com a barriga o dia a dia. Eu não consigo, você não consegue, se não tivermos uma disciplina espiritual muito severa. Eu não estou falando aqui que é arrancar sangue, né, fazer aquelas coisas tipo ascetismo, né, machucar o corpo, não é nada disso. Mas eu estou falando de ter uma comunhão legítima com o Senhor, estudar a Bíblia de maneira séria, de maneira desejosa, sabe, com fome de querer comer a palavra, para entender a palavra de Deus. Ninguém cresce se não exercitar as disciplinas espirituais, queridos. E é esse o ponto que Paulo está falando aqui. Você tem que ser nada mais, nada menos do que igual ao Filho de Deus, Jesus Cristo. Quando chegarmos lá na glória, nós temos que ser alto padrão, alto nível, igual a Jesus. Mas até lá nós vamos errar? Vamos. Parece uma contradição, né? Como fica isso? Eu tenho que ser igual a Jesus, que nunca pecou, mas eu tenho essa natureza dentro de mim. Exatamente. Por isso o Espírito está em você, para mostrar para você, quando você errar, uma vez que você confessa, os seus pecados, que eram vermelhos como carmesim, se tornam brancos como a lã, e você está santo de novo. Confesse os seus pecados. Pior perigo da vida cristã é endurecer o coração e não saber pedir perdão. Isso é terrível, porque é o que nos impede do crescimento espiritual. O crescimento espiritual não é somente por estudo, leitura e fazer teologia e bons cursos. Eu recomendo, leia, estude, isso é muito bom. Mas se não viver uma vida piedosa, inclusive de confissão de pecados, nós vamos patinar o tempo todo e não vamos sair do lugar. Nós não vamos crescer. Então vamos lá. Ele está querendo dizer então que esse contraste entre intenções malignas, Paulo está querendo dizer que esse contraste entre as intenções malignas, aí do versículo 31, que ele denomina de malícia, né, que é a base de toda essa gritaria, ira, cólera e tudo mais, ele faz a comparação com intenções benignas. Você percebeu de onde começa a coisa? Não é vestir uma capa de santidade, de bondade e cumprimentar todo mundo, isso faz parte da vida cristã, mas se não vier de um coração renovado, isso é só religiosidade morta, formalismo, não tem vida. Se não tiver vida, não é sacrifício agradável a Deus. Deus não se agrada só de máscaras, de bondade, de benignidade, mas Ele quer um coração íntegro, ainda que você diga para Ele, o meu coração é terrível, desesperadamente corrupto, e o Senhor vai falar assim, muito bem meu filho, é isso mesmo que eu queria que você reconhecesse de você, você não presta, e que bom que você reconheceu, por isso eu te amo. Deus ama a verdade no íntimo, Deus ama a verdade no íntimo, Deus é luz, e nós só temos comunhão com Ele, se andarmos na luz, como Ele está na luz. Andar na luz não é fazer tudo certinho o tempo todo, gostaríamos, não é? Eu gostaria, você também não gostaria de fazer tudo agradável a Deus o tempo todo, 100% do nosso tempo, fazer tudo agradável a Deus como Jesus fazia? Eu queria, mas eu não posso prometer isso para Ele, porque ainda aqui dentro tem uma semente que ainda me puxa contra os princípios de Deus. Então, Paulo está falando para contrastar. Enquanto a malícia ou a intenção maligna do coração leva a pessoa à amargura, à ira, cólera e palavras ofensivas, né, disputas ruidosas e escandalosas, como diz João Calvino, e aqui ele está mostrando também que essa malícia é querer destruir mesmo a reputação de outras pessoas, é querer falar mal a ponto de destruir aquela pessoa. Isso aí, ele fala, isso não vem do Espírito Santo. Se você está fazendo isso, você provavelmente, ou você não tem o Espírito Santo, ou você está em grave pecado. É preciso arrepender-se urgentemente e pedir perdão para aquele que você ofendeu.
né? Então é isso que ele está falando. Você tem que deixar essa malícia, né? E com seus frutos aí da gritaria, ira e cólera e tudo mais. Em contrapartida, o coração convertido, ele é manso, ele é pacífico e tratável, ele reage com brandura e com misericórdia. Irmãos, como eu almejo isso, e como isso ainda, muitas vezes, eu me pego distante disso, mas eu quero encorajar você, porque Paulo me encoraja, ele fala assim, não que eu já tenha chegado, nem que seja perfeito, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço para o alvo. Eu faço todo dia, Senhor, ainda não cheguei, mas eu quero. Senhor, ainda não tenho essa mansidão, mas eu quero. Senhor, o meu coração ainda é desesperadamente corrupto, e muitas vezes ainda a minha reação é irada, mas eu quero ser manso como o Senhor, Pai. Existe um livro, eu não me lembro mais o título dele, há muitos e muitos e muitos anos atrás a gente leu, nem lembro mais o título, acho que era do Roy Hession. Tudo bem, mas ele ensina o seguinte, que a questão de o Espírito Santo se manifestar por ocasião do batismo de Jesus, é interessante que ele veio em forma corpórea do quê? Vocês se lembram? Forma de uma pomba, não é? O Espírito Santo se manifestou ali no dia que o Filho de Deus foi batizado por João Batista. E qual era o outro animalzinho representado pelo Senhor Jesus Cristo? Era um cordeiro. Lembra-se que João Batista diz, eis o Cordeiro Santo de Deus que tira o pecado do mundo. A pomba, que é um animal muito manso, que representava o Espírito Santo, só poderia pousar e permanecer num outro animal manso como um cordeiro. Então eu preciso ser renovado, a minha natureza ser como a do Cordeiro Santo de Deus. E nós precisamos disso, né? Então, realmente a nossa vida cristã é uma vida que vai custar caro para nós. Muita rejeição de muitas coisas, muita renúncia, é dizer não a muitas coisas, é entender que muitas coisas, às vezes até coisas lícitas, mas que estão tomando um lugar precioso, que eu poderia estar gastando tempo na minha edificação pessoal, no meu crescimento espiritual, eu vou ter que abrir mão de algumas coisas. Queridos, a vida cristã, eu não vou mentir para você, ela custa caro. E o Senhor disse que se você quer vir após Ele, mas não tomar a sua cruz a cada dia e segui-lo, você não pode ser discípulo do Senhor. Nós não podemos. Qual é o preço do meu discipulado, irmãos? O preço do seu discipulado. Quanto Cristo vale para você? Se Cristo vale muito para você, muitas coisas você vai abrir mão por amor a Ele, ainda que preciosas. Eu não estou dizendo para você deixar amizades. Analise, seja sábio, porque o Espírito Santo vai te dar discernimento, e você vai saber algumas coisas, dosar algumas coisas, equilibrar algumas coisas, e às vezes até algumas coisas bastante nocivas, você vai dizer não definitivamente para elas. E assim você vai sendo transformado de glória em glória à imagem daquele que nos criou. Transformados paulatinamente, devagarzinho, semelhantes ao nosso irmão mais velho, Jesus Cristo. Então a malícia, ela é essa maquinação para desacreditar os outros, né? E a benignidade, por outro lado, é aquela que se dá, ela se anula para poder servir ao outro, para ser altruísta, não é? Uma pessoa que se dá, ela considera o próximo mais precioso do que ela mesma. Então, se eu tenho uma coisa que me é útil, me é preciosa, mas eu vejo que o meu irmão também precisa daquela mesma coisa, e até, às vezes, num grau até maior, eu vou abrir mão daquilo por amor a Ele, e vou abrir mão para dar para Ele aquilo. Foi o que o Senhor fez. Ele deixou por um momento a sua glória e veio como homem, se tornou como a escória, né? Se tornou homem mortal, deixou a sua glória, se esvaziou de si mesmo, né? E em forma humana se humilhou mais uma vez, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. E olhando para Ele, você fala, Senhor, eu quero aprender isso também, mas isso parece tão duro. Sim, não é que é duro, e não é que é difícil, é impossível. Você jamais conseguirá. Então qual a saída? A saída é o Espírito que eu pus em você, porque Ele é poderoso para te transformar.
é o Espírito que faz a obra em mim e em você. Muito bem, irmãos. O ensino central, queridos, dessa passagem aqui, que nós estamos lendo, é que todo filho de Deus deveria pensar, sentir, falar e agir como seu Pai Celestial, refletindo o que, refletindo a expressão, o caráter da própria pessoa do Filho. O Pai veio, Deus veio através do Filho, não só nos redimir, mas também nos dar o exemplo de como nós devemos andar aqui na terra. O jeito que ele caminhou, que está registrado nos evangelhos, nós vamos aprendendo, nós vamos então nos enriquecendo, né, a nossa vida espiritual e entendimento da pessoa de Jesus Cristo, e aí nós vamos então crescendo, né, no conhecimento do Senhor. E nesse crescimento nós também vamos ser transformados, segundo a imagem dele. Então, se o crente agir de qualquer outra forma que não seja semelhante ao do seu irmão mais velho, Jesus Cristo, ou imitação do seu pai, como diz aqui Paulo, Paulo não está dizendo aqui não está dando uma sugestão. Eu peço a vocês, versículo 1, né, do capítulo 5, eu gostaria de sugerir para vocês que vocês sejam imitadores de Cristo. É isso que está aqui? Não, o verbo ele está numa posição de ordem. Ele está ordenando: sejam, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Quer dizer que, se nós não formos semelhantes a Jesus, que é a expressão de Deus, que nos ensinou como é que eu posso imitar a Deus. Jesus Cristo, o homem, veio aqui como homem mostrar como é que um filho de Deus pode ser homem e agradar a Deus. E então ele veio para mostrar isso, e dessa forma, e somente dessa forma, é que eu serei um filho amado de Deus. Somente seremos amados, agradaremos o coração do nosso Pai, se nós andarmos semelhantes ao nosso irmão mais velho, Jesus Cristo. Então Paulo afirma que o coração do Evangelho, que é o perdão de Deus, aqui ele está mostrando o perdão de Deus em Cristo, ele deve ser a motivação que leva todo crente a perdoar e, por consequência, a ser benigno e paciente com os outros irmãos. A maior expressão do caráter de Cristo foi, para nós, é o que mais marca para nós pecadores que estávamos perdidos, o que é? O seu perdão, não é? O seu sacrifício. O sangue vertido na cruz do Cordeiro Santo de Deus é o que mais nos impacta. É o coração do Evangelho. Se ele me amou a ponto de se entregar por mim até a morte e morte de cruz, então isso tem que gerar no meu coração um desejo também de ser semelhante a ele, para amar da mesma forma os meus irmãos. É óbvio que eu não vou morrer literalmente em favor de outras pessoas, mas eu posso me esvaziar de mim mesmo, me humilhar para poder ser útil para o outro, porque enquanto eu quiser ser o rei, o dono de todas as coisas que eu tenho, somente egocêntrico, tendo tudo a meu favor, ou para mim, para meu próprio deleite, eu jamais serei útil para o próximo, eu jamais serei útil para aqueles que estão ao meu redor. Então é o que Paulo está falando, eu só posso ser benigno a ponto de agradar a Deus, se eu deixar de lado a malícia, porque a malícia vai me levar a trabalhar, a maquinar coisas, para eu ter de novo prestígio, para eu ser o centro das atenções. A malícia quer levar novamente o homem a ser o centro de tudo, mas quando eu me esvaziar e tiver um coração benigno igual ao do Senhor, por conta da conversão que o Espírito Santo aplica em mim, eu posso agora olhar para fora, olhar para o meu próximo, olhar para a minha esposa, para o meu filho, para o meu marido, para o meu pai, para a minha mãe, para o meu irmão da igreja, para o meu vizinho, olhar com um olhar compassivo, misericordioso e, acima de tudo, perdoador. Porque às vezes fazer o bem para outro, dar um presente, ajudar financeiramente uma pessoa, até que não é tão difícil. Sabe o que é mais difícil? É quando a pessoa pisa no teu calo e peca contra você e você dá o perdão.
Queridos, dar o perdão de coração é a ação do Espírito Santo. Como é difícil perdoarmos as pessoas. E se não for Deus operando em nós, o Espírito Santo de Deus operando em nós nós vamos até falar, você está perdoado, viu? Mas aqui dentro está queimando de ira, está queimando, né? Não, o Joãozinho aqui está de pé dentro, né? Por fora está todo molinho, mas aqui dentro está duro. Isso não é o perdão, isso não glorifica a Deus. Perdoar de coração é obra do Espírito Santo. Perceberam como o versículo 30 é central nessa perícope? Vocês perceberam? O versículo 30, que fala do Espírito Santo, não expulsem o Espírito Santo da casa dele, porque você é templo dele. Não tire o Espírito Santo do lugar dele, porque agora você é a habitação do Espírito. Não façam nada para botar o Espírito Santo de fora. Seria mais ou menos, lógico, o Espírito Santo é soberano, ele não vai sair, mas você não deve fazer coisas que entristeçam o seu dono, né, que habita dentro de você, o Espírito Santo. E os versículos 1 e 2, então, como nós já estamos falando, nós vamos ver que Deus ama seus filhos que o imitam. Eu já falei sobre isso, né? E a expressão exata do ser de Deus Pai nos foi revelada, mais uma vez, na pessoa de Jesus Cristo homem. Ele é o nosso modelo perfeito. Então, aquele que foi obediente, o que nos mostra? Se você quer conhecer um pouquinho de Jesus, eu sugiro para você, comece em Filipenses 2. Começa a ver como foi a maneira com que ele deixou por um momento a sua glória, se fez homem e chegou até a morte. Ali é um resumo do coração de Jesus. Qual é a centralidade do texto de Filipenses 2? É mostrar o coração de Jesus, um coração humilde, manso e humilde. Ele fala nos seus evangelhos. O evangelho de Mateus fala, né, que nós poderemos tirar o peso das nossas costas se nós aprendermos dele a ser manso e humilde de coração, como ele é. Esse é o coração do nosso Jesus, manso e humilde, o Cordeiro Santo de Deus, né? Então, nesses versículos 1 e 2, nós somos chamados para vivermos nada mais, nada menos que a própria vida perfeita do Filho primogênito de Deus, Jesus. O ápice da caminhada cristã, da caminhada digna, desse último ponto aí, que nós estamos estudando ainda, de andar de forma digna como crente, é ser semelhante a Jesus Cristo, né? E, mais uma vez, então, como isso fica a pergunta, vamos refletir de novo, qual é a nossa chance de chegar até lá? Por nós mesmos, há alguma possibilidade? Não, nenhuma. No esforço humano, há alguma possibilidade? Jamais. Fazendo cursos, estudando muita teologia? Não, não é isso que o Pai quer. Ele quer uma transformação, ele quer uma submissão ao Espírito, que é a pessoa, o agente divino que está no comando da história da igreja neste exato momento. Desde o dia da ascensão do nosso Senhor Jesus Cristo, há mais de 2000 anos atrás, quando ele subiu aos céus, Efésios capítulo 4 diz que ele derramou dons aos homens, e ele derramou o seu Espírito Santo. O dia de Pentecostes inaugura uma nova fase do povo de Deus, a fase da igreja, mas não é bem a fase da igreja, é a fase da ação do Espírito Santo. Agora é a terceira pessoa da Trindade divina que está em ação no mundo, fazendo discípulos para Jesus, transformando pessoas à imagem de Jesus. Por isso nós focamos, aliás, a igreja foca pouco nos assuntos sobre o Espírito Santo, né? Pneumatologia não é muito falado, mas é muito importante a gente entendermos a ação do Espírito Santo, porque ele é o agente que está agora conduzindo a igreja, e vai levar a igreja até o fim. E aquilo que Jesus prometeu, que nenhuma das ovelhas que o Pai deu a ele jamais perderá, ele não vai perder, porque o Espírito dele vai levar cada ovelha de Jesus até o céu, até o último aprisco onde nós chegaremos. É o Espírito de Cristo que está levando a igreja, conduzindo a igreja. Amém. E ele não vai perder nenhum, ele é soberano, ele é todo poderoso.
É interessante, Calvino também comenta que não que alguém de nós já tenha atingido tal perfeição, né? Mas é porque devemos almejar e nos esforçar dentro de nossa própria esfera, se é que nós desejamos participar do amor do Pai. Ele diz aqui, versículo 1, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Ou seja, se você não for imitador de Deus, que é um alto padrão, né? Você não vai ser um filho amado. E como você vai ser um imitador de Deus? Através do poder do Espírito em você. E como é a imagem de Deus como homem? Olha para Jesus. Então você tem o poder do Espírito e o modelo de Jesus em suas mãos. Você olha para onde? Para conhecer o caráter de Jesus. Qual é o assunto central das Escrituras? Jesus. Ele é o centro das Escrituras, porque Ele é o nosso modelo. As Escrituras estão aqui para me ensinar, para ensinar você a ser como Jesus é. Desde o Velho Testamento até o Novo, em tudo o Filho de Deus está ali, ou de forma velada, ou de forma explícita, mas Ele está nas Escrituras. Por isso eu preciso estudar muito as Escrituras. O Espírito vai usar as Escrituras para me fazer semelhante a Jesus. E quando Jesus veio, versículo 2, andai em amor, semelhante a quem? Mais uma vez, como também Cristo nos amou. E de que forma Ele amou? Ele só falava, eu te amo, e o Pai também, né? Que nem a gente fala, né? Às vezes tem aquelas mensaginhas que a gente recebe rapidinho, né? Jesus te ama, eu também. É legal falar isso, mas é muito mais do que isso. O amor aqui, ele se expressa em atitudes. Ele se amou e se entregou por você e por mim. Esse é o exemplo. É se entregar pelo meu próximo, é me esvaziar de mim mesmo para colocar o outro em lugar mais elevado do que eu. E como isso dói na carne da gente. Mais uma vez, é impossível eu dar mais valor à minha esposa, aos meus filhos, ao meu próximo, ao meu irmão da igreja. Como é difícil, porque eu tenho que me rebaixar, eu tenho que me esvaziar, eu tenho que me humilhar, para poder ser útil, benigno, compassivo, perdoador, de forma a amar, de forma a me entregar, para servi-la, por exemplo, falando da esposa para o marido, precisa se aniquilar, para poder ser útil para alguém. O Senhor fez isso, Ele mesmo deixou bem claro, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se o grão de trigo caindo na terra morrer, gera muito fruto. Nós precisamos morrer para ter vida, nós precisamos morrer para ser útil. E Jesus, ele conclui aqui, Paulo, dizendo que a oferta que Jesus fez não foi em primeiro lugar para nos salvar. Ele não se entregou como oferta de sacrifício a Deus, em primeiro lugar, para salvar os seus eleitos. Não, em primeiro lugar, ele fez por amor ao seu Pai, para servir de aroma agradável a Deus. Cristo fez, em primeiro lugar, uma oferta para Deus. A morte de Jesus subiu para Deus como um aroma agradável. Sabe quando você sente você está morrendo de fome e você sente aquele cheiro gostoso de churrasco, e é picanha. Não sei se tem algum cheiro diferente, mas é um cheiro muito agradável. Muito mais do que isso, o Senhor, Deus Pai, sentiu no dia da morte, quando Cristo se entregou. Primeiro lugar a Deus. Aqui já dá uma orientação, como é que Cristo andou? Colocando Deus em primeiro lugar na sua vida. Se Deus estiver em primeiro lugar na minha vida, já comecei bem, já estou andando como Cristo. E o que é colocar Deus em primeiro lugar na minha vida? É conhecer a vontade dEle e fazer o que Ele quer. Obediência para Deus. Saul aprendeu da pior forma, né? Samuel teve que ensinar para ele.
O que é mais agradável a Deus? Ofertas, sacrifícios e holocaustos? Tem Deus mais prazer em holocaustos e sacrifícios do que em obediência? Qual é a resposta? Não, Deus não quer sacrifícios, Deus quer obediência. Obediência é prova de amor a Deus. Obediência tem que partir de um coração que vai ter que renunciar a muita coisa. É o preço do discipulado. Eu garanto para você que vale a pena esse investimento. Você vai perder muita amizade, vai perder muita gente, que às vezes você acha que são seus amigos, mas agora Deus está te levando a uma outra atmosfera, a um outro nível, E infelizmente, não é porque você quer, mas é porque o Senhor é mais importante de qualquer outra pessoa. Então você vai tomar atitudes que vai, muitas vezes, ferir as pessoas. E você vai ter que escolher. Perceberam aqui também, para finalizar, nessa passagem, nós temos claramente, mais uma vez, como Paulo fez lá no capítulo 1, aqui ele faz também, de novo, ele faz a presença da Trindade aqui em ação. Deus Pai, Deus Pai ama e cuida de todo o seu Filho que reflita a sua própria glória. Deus Pai quer que nós sejamos imitadores dele, e por isso ele nos ama, e esse amor significa também cuidados, ele cuida de nós. Você vê a presença do Filho, Jesus, que se entrega, e a sua morte purifica para si um povo exclusivamente seu, como diz lá em Tito 2, versículo 14, para purificar um povo exclusivamente seu, que seja zeloso de boas obras. Então ele dá o exemplo. Como são essas boas obras, Jesus? Olha para a minha vida. Ele dá o exemplo. Nós entendemos então que sem a justificação também não tem como ser santificado. Sem a justificação, se uma pessoa não for salva, de fato, convertida ao Senhor, é impossível ser santificado. Por quê? Porque ela não tem o Espírito Santo. Nós não podemos cobrar perfeição ou até mesmo princípios cristãos de gente que ainda não conheceu o Evangelho, não conheceu Jesus e não foi convertido. É a mesma coisa que você querer que uma caixa de formato quadrado, cúbica, faça o trabalho de uma roda no seu carro. Ela não vai fazer. A roda é redonda, a caixa é quadrada. Não se encaixa, não dá certo. Concluímos que quanto mais olhamos para a pessoa e para a obra de Jesus Cristo na cruz, e deixamos que essa realidade do sacrifício que nos salvou, que essa visão do Cristo crucificado ganhe o nosso coração, que essa visão possa trazer um quebrantamento em nossos corações, uma comoção dentro de nós, por tão grande sacrifício, por pessoas miseráveis, indignas como eu, como você. Quanto mais nós olhamos para essa realidade, como que um Deus todo santo, todo puro, todo perfeito, veio até mim, veio até aqui, morreu por mim naquela cruz. Quanto mais eu tenho essa visão, isso vai me transformando, vai me quebrantando, vai me humilhando e vai me conformando à imagem dele mesmo. E isso não acontece do dia para a noite, queridos. Isso vai demorar tempo. Como eu disse para os irmãos, já várias vezes eu tenho dito essa pequena analogia. O crente não é como um pé de feijão, você planta hoje, amanhã já está brotando. O crente é como uma árvore frondosa, que você planta hoje, ele demora às vezes meses e às vezes anos para crescer primeiro a raiz para baixo, para depois crescer o caule para cima. Primeiro cria raízes profundas, e dizem os estudiosos que o mesmo tanto que tem para cima, também tem para baixo primeiro, porque senão o vento carrega a árvore frondosa, derruba. Ela tem que ser muito poderosa lá embaixo, para segurar aquela árvore. É uma vida oculta com Deus, que vai fazer com que eu possa gerar frutos lá fora. É uma vida íntima com Deus, que vai me trazer uma comunhão íntima com o Senhor, que vai fazer essa transformação na minha vida. É por isso que Jesus Cristo é o assunto central das Escrituras, meus irmãos. É por isso que Jesus Cristo, nós temos que estudar a palavra de Deus, porque o Espírito Santo não vai usar qualquer outra coisa a não ser a sua própria palavra
E também, é lógico, bons livros que sejam bíblicos, né? Que tenham base bíblica séria, real, né? Porque muita coisa que vendem-se aí como literatura evangélica não traz realidade e não edifica, infelizmente. Então tem que procurar muito alguns escritores sérios que trazem edificação de fato. Mas, em primeiro lugar, a palavra de Deus. Os livros só servem para nos levar para a palavra de Deus, para entender o que a palavra de Deus fala. Né? Então, a palavra de Deus, o Espírito usa apenas a palavra de Deus para fazer com que eu cresça e seja transformado à imagem do Senhor Jesus Cristo. Ele só vai usar a palavra de Deus. E quais os meios que ele usa para nos ensinar? Leitura em casa, estudo da palavra em casa, dia após dia, reuniões familiares, o culto doméstico, irmãos. Nós precisamos voltar à prática dos cultos domésticos. E não pensa você que culto doméstico é só enquanto você tem os filhos em casa e tal, aí depois de casa e vão embora. Não, o culto doméstico pode ser o casalzinho de velhinho sozinho lá em casa. Você pode fazer culto doméstico em casa. Ou se você não é casado, faça um culto, chama amigos, amigas, e faça um culto lá na sua casa, estude a palavra de Deus, cante louvores ao Senhor, ore ao Senhor. Isso é precioso. Você está crescendo, você está comendo comida boa. Quem come comida boa cresce de forma saudável e rápida. Quando meditamos nas Escrituras, é como se nós jogássemos mais lenha no fogo do Espírito que está aqui dentro de nós. Quando nós estudamos a palavra de Deus, aí nós vamos fazer aquilo que Paulo ordena lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, né? Versículo 19. Ele fala: não apagueis o Espírito, não rejeiteis as profecias. Ou seja, profecia, a palavra de Deus. Não rejeite a palavra de Deus, porque ela é o combustível do Espírito. Se você come a palavra de Deus, o Espírito não se apaga, como diz o versículo 19. É como você estivesse jogando lenha lá na fogueira. Irmãos, lá no tabernáculo havia um tipo de oferta, haviam inúmeras ofertas. As principais eram oferta pelo pecado, mas também havia uma oferta importantíssima, que muito pouca gente estuda sobre isso, quando fala no tabernáculo. Era a oferta constante de oferta pacífica. A oferta pacífica era uma oferta que não era pelo pecado, mas era uma oferta de adoração. Era adoração. E diz que essa oferta, o fogo para essa oferta, não se apagava jamais. Os sacerdotes tinham escala mudavam a escala constantemente, estava sempre tendo a necessidade de um sacerdote estar ali olhando aquele fogo. Quando ele estava quase para apagar, ele com a espevitadeira, ele dava um jeito de reacender aquela chama, simbolizando que o Espírito Santo, o fogo do Espírito em nós, precisa ser constantemente regado ou aquecido, fortalecido. E quando eu faço isso, quando eu leio a palavra de Deus. Irmãos, eu quero também que você, terminando, que você guarde no seu coração o poder que tem esse livro, o poder que tem isso aqui. Irmãos, nós às vezes não damos conta do poder da palavra de Deus. Essa palavra, esse livro é totalmente diferente de qualquer outro livro que nós temos no universo. O poder que está aqui dentro da palavra de Deus, ele pode transformar por exemplo, um homem miserável, pecador, terrível, num santo adorador. Esse livro tem poder para transformar inimigos em amigos leais um ao outro, se perdoando. Esse livro aqui tem poder de transformar prostitutas em santas filhas de Deus. Tem poder de transformar adúlteros em homens tementes a Deus, que são capazes de entregar a sua vida pela sua esposa. Ele tem poder para transformar, como dizem os mais antigos, a água em vinho. Ele tem poder para transformar a nossa vida, queridos. O Espírito Santo vai usar essa palavra aqui para nos transformar. E eu quero fazer um convite para você. Se você ainda não entendeu,
ou se você ainda não conheceu a realidade do nosso Senhor, essa transformação que Ele pode fazer, a ponto de você ser como Cristo. Por isso não duvide de que Deus pode fazer você semelhante a Cristo, porque Ele pode. Deus pode fazer esse miserável aqui que está falando com você hoje, um filho semelhante a Jesus. Eu creio nisso. Embora quando eu olho para mim mesmo eu desanime, mas quando eu olho para o poder dessa palavra e do Espírito Santo, eu tenho esperança de que um dia eu serei semelhante ao meu amado Senhor. Eu tenho esperança. Você deve ter também essa mesma esperança. Há um convite em Isaías capítulo 1, 18 a 20. Isaías 1, 18 a 20 diz assim, é um convite que eu quero que ele entre para dentro do seu coração e abrace você, aqueça o seu coração, se por acaso houver alguma frieza, dúvida, medo, mas essa palavra perdoadora de Deus, esse convite de Deus, ele aquece o nosso coração. Isaías 1, 18 a 20 diz assim, vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. O Senhor disse assim, ei, vamos conversar? É isso que ele está falando aqui. Vinde, vem cá, vamos conversar. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata. Escarlata era algo vermelho, né? Tipo sangue. Ainda que os teus pecados sejam terríveis como esses, como sangue, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã, branquinha. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada. Porque aqui não é boca de homem que disse, mas porque a boca do Senhor o disse. Abraça esse convite para você se tornar, não é um convite para você fazer parte de uma igreja, não é um convite para você abraçar uma placa, é um convite muito mais do que isso, é um convite para você ter comunhão com Deus, a ponto de Ele transformar a sua vida totalmente, do vermelho, do pecado vermelho, fedido, nojento, a uma brancura radiante, que vai transmitir a glória de Deus. Deus pode fazer isso, essa transformação de vida em mim e em você. Amém? Ó Deus, como nós desejamos, Senhor, essa transformação. Como nós ansiamos, Senhor, que o Teu Espírito complete a obra que o Senhor já começou em cada um de nós. Ó Deus, como nós desejamos, Senhor, ser semelhantes ao Teu Filho, que é manso e humilde de coração, e assim vivermos uma vida que Te agrada em tudo. Mas, Senhor, nós sabemos também que somos miseráveis e aqui dentro há uma luta, nós nos desesperamos, Senhor, muitas vezes. Mas, Senhor, nunca nos deixe nos apartarmos de Ti, Senhor. Ainda que venhamos a pecar de forma séria, de forma que nos enojemos de nós mesmos, fiquemos enojados com a nossa própria carne, Senhor, mas que nós corramos para Ti, porque através do sangue de Jesus Cristo, o Senhor pode nos perdoar e nos lavar, e então seremos mais uma vez brancos como a neve. É o que nós pedimos ao Senhor. Não nos deixe esquecer do poder perdoador do sangue de Jesus. Pai, eu Te peço isso por mim e pelos meus amados aqui. E que essa semana, Senhor, seja uma semana de reflexão em como nós podemos nos esforçar para sermos semelhantes a Jesus. Porque nós queremos nos esforçar para isso. Porque Jesus custou caro para nós. Jesus é precioso para mim e para os meus irmãos. E eu quero fazer tudo para ser semelhante a Ele. Nós queremos, Senhor. Faça isso em nós, Espírito Santo. Eu Te peço. No nome do meu Redentor, Jesus Cristo. Amém, Pai. Amém.